Fala, fiel. Eu sou Diogo Facini, este é o Rafael Facini e aqui é Corinthians. Bom, no vídeo de hoje nós vamos trazer uma tier list aqui das contratações feitas pelo Corinthians de 2018 a 2023. A nossa ideia aqui é ranquear as contratações. E por que a gente escolheu esse período de 2018 até 2023? Porque 2018 ele inicia o segundo mandato do André Sanches, que é um mandato que, na opinião de muitos e na minha opinião também, levou o Corinthians para esse buraco financeiro. Tudo bem, o Corinthians já estava numa situação financeira ruim anteriormente, né? As gestões do Roberto de Andrade, as gestões do Mário Gobi também não foram boas gestões do ponto de vista financeiro, mas a do Andrés, ela eleva o problema para um outro nível, né? Então, a nossa ideia aqui é analisar as contratações feitas pelo Andrés, quando ele assume em 2018, até 2023, que é o último ano do mandato do Duílio Monteiro Alves. E eu peço para vocês, fiel, que assim, o nosso canal é um canal que ainda não tem uma superprodução, é um canal relativamente simples, nós estamos começando, mas eu peço que desde já vocês deem um voto de confiança para a gente, se atentem mais ao conteúdo, né? E se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações e curtam o vídeo, né? Para que a gente consiga trazer aqui mais conteúdos para vocês e que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso canal aqui. Porque o importante para nós aqui, o que a gente quer que vocês façam, é que vocês analisem o nosso conteúdo. E é isso, bora para o vídeo aí, Fiel. Bora para o vídeo. Deixa eu aqui mostrar então aqui a tier list que a gente fez. Então a gente dividiu aqui em 5 categorias, né? Boa contratação, não gostei no início, né? Mas deu certo. Aquele jogador que quando a gente fala assim, putz, esse aqui não tinha que ter vindo, não gostei, mas acabou que ao longo do tempo ele deu certo por uma coisa ou outra. Poderia ter rendido mais e gostei no início, mas deu errado, que seria o contrário, né, do não gostei quando veio, mas deu certo, e o nem deveria ter vindo. Né? Aquele jogador que fala assim, cara, esse daqui ele não tinha nem que estar aqui. Nunca tinha que ter vestido a camisa do Corinthians, tipo um Paulo Nunes da vida. Né? Então, foi essa divisão que a gente fez. Quando a gente pega aqui os jogadores, a gente não dividiu em ordem cronológica, né? De quem veio primeiro, segundo até o último. A gente fez uma divisão aqui mais ou menos por posições, primeiramente no mandato do Andrés e depois os jogadores que o Duílio trouxe, até por questão de memória mesmo, acho que ficaria melhor assim, né? E daí, já dando início, o primeiro nome da lista, Manuel, zagueiro Manuel, que hoje está no Flu. A gente encaixa Olha, ele aonde, Diogo? eu. Só uma coisa, que, assim, a ideia não é ter critério assim, não, tá? A gente não conversou antes, a gente não discutiu antes o que ia entrar ou não, aqui tá meio que no aleatório. Manuel, onde a gente coloca ele? Ó, eu coloco, se dependesse de mim, meu voto é para colocar no gostei no início, mas deu errado. Assim, eu acho que o Manuel, ele, desde a época do Atlético Paranaense, né, que é onde ele ganha destaque, ele é um jogador, ele tinha uma certa projeção, acabou vindo para o Corinthians. Eu confesso que eu gostei no início, mas na minha opinião deu errado. Ainda que ele esteja hoje no Fluminense na reserva, tal, mas eu gostei, confesso que eu gostei no início. Ele, assim, nunca foi um craque, mas também ele nunca foi um jogador deixado assim. Eu acho que ele ficou muito marcado, pelo menos para mim, assim, no Corinthians, ele se achava, sei lá, o passador do século, assim, ele queria dar umas esticadas de bola que ele achava que, sei lá, tinha o pé muito calibrado. Mas eu também confesso que eu gostei no início, mas depois ele deu errado. E se for o caso, depois a gente vai mudando aqui os jogadores, se a gente for ver que entra ou não. E daí o próximo aqui já, Sid Clay. Pô, o Sid Clay eu colocaria ele no poderia ter rendido mais, porque eu acho que a primeira vinda dele, ele faz um bom primeiro semestre em 2018, né, que ele chega para substituir o Arana. E quando ele já volta acima do peso, tal. Mas É, por aqueles primeiros 6 meses de 2018, eu acho que dá para colocar em poderia ter rendido mais. sim, Aí tem duas passagens dele aí, né, nesse período ali. e eu lembro que na primeira passagem, quando começou lá os boatos da saída dele, eu lembro que pelo menos eu, assim, e a torcida ao longo que a gente via, assim, nas redes sociais principalmente, não queriam a saída dele, né? Então, eu acho que se ele tivesse
continuado no Corinthians sem essa quebra, essa saída, ele poderia ter rendido mais. E daí vem, na mesma posição, o Juninho Capixaba. Pô, Juninho Capixaba hoje no Red Bull. Juninho Capixaba, eu confesso que eu colocaria também no poder ter rendido mais. Porque ele é um jogador que ele veio como uma promessa, né? Já tinha uma certa. As pessoas já tinham uma certa expectativa. Não jogou bem no Corinthians, mas depois ele jogou bem em outros lugares, né? O Juninho Capixaba jogou bem no Grêmio, relativamente bem no Grêmio, jogou bem no Bahia. É titular aí do Red Bull Bragantino, que é vice-líder do campeonato, já é titular já há algum tempo, já umas 2 temporadas. Eu colocaria ele no poder ter rendido mais. Se você for olhar, por exemplo, para Matheus Bidu, para o que o Fábio Santos tem feito, o Juninho Capixaba é o Roberto Carlos perto do que eles estão fazendo hoje. Então, e é isso que eu ia falar. Eu acho que se ele tivesse tido mais oportunidades como um Bidu tem tido, e eu acho ainda que o Bidu tem tido oportunidades, não pela sua qualidade, mas muito mais pela questão da deficiência do Fábio Santos e da falta de opção. E eu acho que ele poderia ter sido, assim, digamos que melhor aproveitado. Eu acho que esse, assim, foi um jogador que o Corinthians poderia ter ali, talvez, investido mais, né? É que diziam que ele tinha problema com o grupo, não se dava bem com alguns atletas e acabou que quis sair, né? Mas, enfim. Próximo, Danilo Avelar. Pô, Danilo Avelar, eu colocaria ele no... Nem deveria ter vindo, assim. Sim. E eu Porque lembro eu... que ele... pode. Não, porque eu lembro que ele veio com status de jogador da Europa, né? De jogador da Europa, mas assim, né? Uma coisa é você jogar num grande clube da Europa, né? O simples fato de vir da Europa não quer dizer nada, né? E ele não tinha uma carreira sólida, então, assim, eu confesso que na época eu acho que ele nem tinha que ter vindo, assim, não foi um jogador que me agradou. Não, ele era até desconhecido, né? Tinha aquela coisa, você falou, ele tinha a fama de jogador da Europa, mas ninguém quase conhecia ele aqui no Brasil. Tem também uma questão que ele foi titular durante um tempo no Corinthians, mas será que é por falta de opção? Ele tem alguns bons jogos aí, alguns gols aí que ele fez, mas para mim nem deveria ter vindo. Danilo Avelar e ainda saiu pela porta dos Por todo. fundos. Gil Zagueiro. Pô, eu vou dar uma opinião polêmica aqui. Boa contratação, eu acho. Ele Sim, veio em 2019 com uma idade boa ainda, tudo bem vindo da China. Eu não vou medir esses últimos 4 anos do Gil aí por 2023, assim. Eu acho que ele foi uma boa contratação. porque tem uma questão que até a gente gravou um vídeo aí, nosso último vídeo fala sobre os atletas em renovação de contrato, e a gente discute um pouco sobre o Gil. E uma coisa é a renovação de contrato dele agora. Quando ele veio, eu também considero uma boa contratação. Eu acho que ele agregou muito. Agora a qualidade dele tem meio que deixado a desejar, mas eu acho que na época ele foi uma boa contratação e rendeu bastante ainda. Eu acho que ele jogou bem, né? Pelo Corinthians nessa última passagem dele. E daí, seguindo ainda, Bruno Mendes, zagueiro, que também está com um contrato para renovar agora no final de ano, mas analisando quando ele veio. Olha, era também um jogador desconhecido, uma promessa, mas diante dos critérios, era um jogador que estava nas categorias de base da seleção uruguaia, era bem jovem, eu achei uma boa contratação. Foi, né, daria até para você colocar no poderia ter rendido mais, mas eu não vou Isso, que é o colocar que no eu... poderia. Eu não vou colocar no poderia ter rendido mais, porque ele teve 4 anos de Corinthians aí, né? Não foi ele quem rendeu de menos, né? Não deram muita chance pro cara. Mas Então, e eu não colocaria no poderia ter rendido mais, porque ele ainda não saiu do Corinthians, né? Então, acaba que esse fica mais para aqueles que já saíram. Embora se fale muito da sua saída, mas ainda ele está no Corinthians. Mas eu acho que foi uma boa contratação. E eu acho que ele ainda pode entregar mais, né, se permanecer no Corinthians. Vamos então deixar acho ele aqui, que então, boa contratação. crava aí. Pô, isso daí Crava já Henrique agora, zagueiro. nem deveria ter vindo. Nem deveria Eu ter acho que vindo. assim, se o Henrique tivesse vindo em 2009, que é quando ele sai do Palmeiras e vai pro Barcelona, beleza. Mas assim, pô, ele veio acho que em 2018 ou 2019, já estava mais velho, nem deveria ter vindo.
Nem deveria Não, ter. isso daí acho que nem tem muito o que falar. É um jogador que não agregou nada. Não, e formou Péssimo. aquela dupla de zaga ali do Henrique e Manuel ali, né? Que Pô, foi. que é aquele time que é aquele time emblemático que tinha Roger no ataque, né? Tinha aquele Exatamente. Jonatas também, Nossa, aquele centroavante que não fazia gol. E aquele time chegou na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, mas chegou lá, Deus sabe como ali, né? chegou. São Jorge ajudou o Corinthians ali a chegar naquela. E era para ter sido campeão, hein? Se o VAR não É, anula aquele gol do Pedrinho. isso, aquele golaço do Pedrinho ali era para ter valido o Corinthians ter sido campeão. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Próximo aqui é Marlon, zagueiro Marlon. Eu acho que. Puta, eu tô na dúvida entre gostei no início, Ah, mas deu errado ou nem deveria ter vindo. não, nem deveria ter vindo, porque Acho que nem assim, deveria ter. você olha a carreira depois do jogador, como por exemplo, a gente falou aqui, Juninho Capixaba. Ah, por que ele poderia ter rendido mais ou alguma coisa a mais? Porque a gente vê a carreira após dele. A gente vê a carreira do Marlon depois que é do Corinthians. O cara tá no Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, mas assim, não tem grandes atuações, nada demais. E na época mesmo É, era desconhecido, continua desconhecido, assim. Tem gente que é capaz de nem lembrar que ele já foi do Corinthians. ele tinha até tido ali uma coisa ali no Cruzeiro ali, né? Mas concordo, acho que nem deveria ter vindo, porque não é o tipo de aposta que se justifica, né? Exato. E daí tem um outro aqui que, nossa, Michel Macedo. Nem deveria ter vindo. Ainda esse desgraçado processou o Corinthians ainda. É, eu já estou prevendo que essa lista do nem deveria ter vindo vai ser enorme, baseada nas contratações do Andrés, né? Principalmente as do Andrés, né? Mas eu acho que essa lista aqui, nesse nem deveria ter vindo, vai ficar cheia. Fábio Santos. Fábio Pô, Santos, ídolo tal, mas na época que veio em 2020 nem deveria ter vindo, porque nem deveria ter vindo. já veio com 34 para 35 anos. O Fábio Santos, enfim, já não estava performando bem no Galo. Até porque, É, convenhamos, né? Também se tivesse jogando bem, o Galo não deixaria o Fábio Santos sair, né? Sejamos exato. bem honestos, assim, né? E sendo bem honesto aqui, na época eu já achava que ele nem deveria ter vindo, assim, porque eu não quero É, fazer um juízo de valor com o Fábio Santos agora, né? Estou analisando na época da contratação, né? Eu já acho que nem deveria ter vindo. Então, e continuo com essa opinião, inclusive acho que ele nem tem que ter o contrato renovado. Então, acho que nem deveria ter vindo, é o melhor lugar para, como você falou, é ídolo, mas vai ficar aqui. Agora o próximo, Thiaguinho, volante. pô, Thiaguinho, volante. nem deveria ter vindo esse cara aí. Você jogou, acho que ele jogou 2 jogos pelo Corinthians. Nem deveria ter vindo. Então, Nada justifica essa contratação, sabe? E é engraçado, ao tanto de erro de contratação da gestão da Andresa, assim, é impressionante. não, assim, e é o que eu falei, a gente vai ver aqui, eu puxando aqui os nomes, as imagens para fazer, me deu uma raiva de ver cada jogador que o Corinthians já contratou, que eu nem lembrava ou que eu quis esquecer que esteve no Corinthians, e a gente vai ter que lembrar todos eles aqui. Não, E ver é o tipo a péssima, nossa, e é o escolha tipo que de, o Andrés fez. e é o tipo de coisa que você vê, você fala assim, o Corinthians tem a terceira maior folha, a quarta maior folha, e tá no, na parte de baixo da tabela, não tá disputando nada. Mas é óbvio, porque os jogadores estão jogando, não são só eles que recebem os salários, né? Você tem uma caralhada de jogadores emprestados que ficam recebendo os salários do clube, que vão lá e inflam a folha, né? O Thiaguinho é um desses, o cara ficou 4 anos no Corinthians, acho que ele acabou o contrato dele no final do ano passado. Sim, Então, assim, o cara ficou 4 anos recebendo o salário do Corinthians sem jogar. Às vezes fala assim, pô, sem jogar e óbvio que sem. vai ter uma folha salarial enorme. Ficar pagando salário para jogador que não joga? Exatamente. Nossa, esse Thiaguinho aqui agregou nada. Próximo aqui da lista, René Júnior. Nem deveria ter vindo. Mais um. Nossa, Não justifica. isso aqui vai ficar enorme, já pelo jeito. Nem deveria ter vindo. Esse é aquele mais típico do jogador que não tem muito o que falar, né? Não agregou nada, não Não era uma não trouxe promessa. nada, não era uma promessa, assim, veio naquelas levas lá do Andrés que, meu, sem explicação até hoje você fala assim que não. Por que esse cara veio? Qual o motivo? Nada. E daí, agora aqui eu acho que vai ser uma polêmica, hein? Ralph.
Pô, sinceramente, nem deveria ter vindo. Eu acho Ah, que... tá. Não, eu achei que seria polêmico, mas não. O Ralf eu também acho que nem deveria ter vindo. E por que eu acho que ele nem deveria ter vindo, assim? Porque o Ralf já voltou mais velho. E ele voltou para uma posição que, na época que ele veio, o Corinthians já tinha o Gabriel ali estabelecido, né? Não era, não era nenhum Rincon. O Gabriel nunca foi nenhum Rincon, nenhum Vampeta. E nem próprio Ralf da primeira passagem, mas já estava lá, assim. Para que trazer o Ralf, né? Ainda veio ganhando um alto salário. E assim, eu penso, o jogador quando volta, eu estabeleço meio que um padrão para concordar com a volta do jogador. Aquele atleta que sai do clube para um mercado maior, Sim, performa naquele mercado maior, já não consegue entregar no mercado maior e volta para o clube, com a possibilidade de entregar algo bom aqui ainda no clube, porque ele não vai conseguir performar bem num mercado maior, digamos ali na Europa, né, para ser mais claro, mas ainda aqui no mercado brasileiro ele consegue entregar. O Ralf sai do Corinthians, ele não vai para um mercado maior, muito pelo contrário, ele vai para um mercado menor que o brasileiro. E daí que ele volta, assim, nada justifica a sua volta. Entendeu? sim. Porque não tem porquê. Uma coisa, como eu falei, o William, né, que a gente vai acabar discutindo aqui, não entrando nisso, mas assim, eu acho que ele nem tinha que ter vindo. Não, não tinha o porquê. São aquelas coisas que o Andrés acaba fazendo de gratidão, de trazer ídolo, enfim, que a gente vai ver aqui nessa lista daqui vários exemplos disso, né? Não, e tá, né? Quando está devendo o Ralf até hoje aí. Até hoje, até hoje. Próximo, volante Douglas. Olha, esse daí eu colocaria no gostei no início, mas deu errado, porque ele veio com uma promessa vindo do Fluminense. Tinha bons números, né? Na época até se discutia, quando a vinda dele, que o Corinthians estava mudando ali os scouts da contratação, né, de jogadores de meio campo. Eu confesso que eu gostei no início. Era uma promessa, um jogador jovem, tinha 19, 20 anos. Veio com É, uma ação ali. Eu acho que eu eu gostei. ficaria, eu ficaria entre o gostei no início e eu poderia ter rendido mais. Mas é o que eu falei, assim, olhando a carreira dele depois, eu não sei o quanto ele poderia ter rendido mais mesmo. Né? Então, vamos deixar aqui no gostei no início, mas deu errado. E daí o próximo, Júnior Urso. Pô, Júnior Urso, eu, na minha opinião, daria para colocar ou não poderia ter rendido mais, ou gostei no Exato, início, mas deu errado. Mas como o Júnior Urso, depois do Corinthians, diferentemente, por exemplo, do Juninho Capixaba, que é titular do vice-líder do brasileiro, já há algum tempo tem jogado, o Júnior Urso se escondeu lá nos Estados Unidos, né? Então eu sumiu, colocaria no gostei no início, mas deu errado, porque eu confesso também mas que eu deu gostei errado. muito da contratação. Gostei muito da Exato, contratação. Eu acho que ele jogou bem os 6 primeiros meses dele no Corinthians. também acho. Aí depois se afundou, saiu, enfim. Eu acho que eu gostei no início, mas deu errado. E daí o próximo, Richard. Grande Richard. Então, esse Richard aí, eu confesso que eu vou colocar na mesma categoria, eu colocaria na mesma categoria do Douglas, assim, gostei no início, mas deu errado. Era um volante jovem, vindo do Fluminense, mais um, o Fluminense só passando a perna na gente. Mas na É, época eu achei que valia a pena o investimento, assim, na época eu confesso que... sim, e por que eu gostei no início? Porque quando eu lembro que na época que ele veio, saíram alguns vídeos dos scouts dele, que era um dos jogadores que mais acertava bolas longas, era um dos jogadores com mais chutes a gol de fora da área. Então, assim, tinha bons números, assim, tinha tudo para render, ao meu ver, tinha tudo para render, mas, nossa, o cara foi um fiasco, né? Foi um fiasco. Então eu colocaria aqui mesmo. Não gostei do início, mas deu errado. Né? E deu errado pro resto da vida, né? Porque não Sim, deu certo mais em lugar nenhum. não é nenhum. Agora, Matheus Jesus. Pô, nem deveria ter vindo esse Nem daí. deveria E ter esse daí, vindo. foi durante anos um estorvo pro Corinthians, esse cara. Foi. Nem deveria ter vindo. Um monte de problema, parece extracampo, problema com a balança. Nem deveria ter vindo. E agora tem aí um do elenco atual, Cantídio. Pô, o Cantígio, embora ele esteja aí no Corinthians há 3, aí, 4 anos,
Eu colocaria ele no gostei no início, mas deu errado. Mas deu errado, Ainda exato. que ele seja até hoje assim, o fato dele nunca ter se firmado no time titular, É, mesmo entre os reservas, ele não se firma entre os reservas, porque ele poucas vezes acaba sendo opção de segundo tempo, né? Então, nem entre os reservas ele está firmado. E isso não só com esse ano, no ano passado também foi a mesma coisa e tal. Então, colocaria no gostei nisso, mas deu errado. e eu até pensei em colocar ele aqui, não poderia ter rendido mais, mas o cara já está um maior tempo no Corinthians. O Corinthians já trocou de técnico aí diversas vezes nesse período dele, e o cara não consegue ter uma sequência, assim. Então, eu acho que, assim, chance ele teve. E eu confesso que eu gostei no início, até pelo perfil dele, parecia, eu gosto desse perfil de meio campo, passador, que inverte jogada, com bola longa, mas, enfim, não deu certo. Próximo, Ederson volante. O Ederson, eu vou colocar o Ederson eu colocaria ele na categoria, eu coloco ele, eu tô na dúvida, tá? Eu colocaria, então, Se, já que você está na dúvida, eu vou falar. Eu colocaria ele no poderia ter rendido mais, pensando na carreira pós dele, né? Ele sai do Corinthians, ainda vai ali para Fortaleza, joga bem, eu acho, e tem jogado bem ali, tem se mantido ali na Europa, né? Então eu acho que é um jogador que poderia ter entregado mais o Corinthians, se tivesse talvez uma sequência, um time melhor, coisas assim. pode ser, porque ele de certa forma acabou rendendo, né, com a venda que ele foi feito, mas no Corinthians ele não entregou, né? Então acho que poderia ter rendido mais. É que eu Porque quando digo, ele era uma boa contratação, era um bom jogador do Cruzeiro, né? Então não acho que é. dá para. E quando eu falo que poderia ter rendido mais, eu não falo nem questão de grana, eu falo dentro de campo mesmo. Eu acho Sim, que ele poderia ter entregado mais baseado na carreira após dele, né? Óbvio que o jogador ele tende a evoluir, mas a gente vê uma evolução no Ederson que eu acho que dava para, por exemplo, aquilo que ele jogou, que ele entregou no Fortaleza, ele poderia ter entregado no Corinthians. Uma coisa é sim. o jogador sai do Corinthians, vai para a Europa e lá começa a crescer, óbvio, assim, não tinha como segurar o jogador aqui. Mas se ele teve assim essa evolução no mercado interno, mostra que ele poderia ter ficado no Corinthians, eu acho. Concordo. E daí vem Regis. Nossa, esse Pô, daí, nem deveria ter vindo, meu. Esse cara nem deveria esse, ter vindo. esse aí não tem muito nem o que falar. Meu Deus, esse daí é. E daí já emenda aqui, Sornosa. Pô, eu gostei no início, mas deu errado. Exato, Porque, isso que é complicado, porque eu lembro que eu gostei também quando ele veio, parecia ser um bom meia, desses assim, porque clássicos, né? dentro daquilo que você falou dos scouts, tinha aquela coisa do segundo passe, né? É o Exato. passe antes da assistência, o Sornoso tinha um chute, É, é um jogador que preparava a jogada para assistência, enfim. Eu gostei no início, mas deu errado. E eu acho que assim, se você for ver, o Sornoso ele tem performado no Independente Del Valle, ainda sim. continua sendo o jogador da sua seleção, mas deu errado, deu errado. E daí a gente segue aqui com o Matheus Vital. Pô, gostei no início, mas deu errado. Eu acho que eu gostei no início. Era uma promessa do Vasco, veio o Matheus. O Matheus Vital, detalhe, hein? O Matheus Vital, se duvidar, ele está na lista entre os 25 jogadores que mais jogaram com a camisa do Corinthians. Tem quase 250 jogos pelo Corinthians, o Matheus Vital. Não, e eu lembro E quando era ele uma veio. promessa do Vasco. O Corinthians tirou, deu um passa-moleque no Vasco para trazer ele. Não, e eu gostei muito quando ele veio. Eu É, gostei é, muito. Guardar as devidas proporções, aqui eu vou falar um absurdo, mas guardar as devidas proporções foi mais ou menos o que o Atlético Paranaense fez com o Cruzeiro tirando o Vitor Roque. Né? O Corinthians aproveitou um momento ali, pagou a cláusula da multa para o Vasco, que era de 8 milhões, e trouxe o Matheus Vital. E eu achei bom, achei que o Corinthians fez certo. Mas mas deu errado, acho que deu errado. E assim, eu lembro quando ele jogava no Vasco, ainda nem tinha boatos ainda, eu falava assim, pô, esse jogador aí ele poderia vir pro Corinthians, né? Eu gosto do perfil dele. E até eu olhando aqui, eu até cogitei falar que ele poderia ter rendido mais. Mas aí você olha a carreira pós dele, né? Mesmo no Cruzeiro, É, óbvio, o Cruzeiro não tem nenhum esquadrão tal, mas assim, ele não é um destaque. Porque a gente vê de jogadores em times ruins que conseguem, assim, ter um destaque. Ele não, ele fica ali na média, né? Então acho que não dá para falar que ele poderia ter entregado alguma coisa a mais no Corinthians.
Então, por isso que eu Sim. coloco aqui que gostei no início, mas deu errado, porque eu acho que ele não vingou. Agora o próximo. Ângelo Arauz. E esse Pô, daí? tá dando uma batida aí, mas de novo, gostei no início, mas deu errado. Então, assim, Porque assim, porque a gente tem que pensar com a cabeça da época, né? Para fazer algumas categorias aqui, você tem que pensar com a cabeça da época, né? Porque senão você colocaria boa parte desses caras do gostei no início, mas deu errado, não nem deveria ter vindo. não, Mas eu exato, tem gostei que no ter todo, início do todo um Arauz. contexto. Era um jogador de Isso. seleção de base do Chile. Estava sendo cogitado já antes de ter vindo, já estava sendo cogitado para jogar na seleção principal chilena, Não, né? e eu lembro que ele E foi o muito Chile era mais. elogiado. Ele foi muito elogiado pelo Rueda, né, na época técnico, e que falando foi uma ótima contratação do Corinthians, ele vai entregar muito ainda, coisa assim, e tipo, pô, E o meio Chile tá vindo, dá tava vindo. esperança, né? E o Chile estava vindo com uma escola de volantes, né? Você tinha ali vou esquecer, o Vidal, o Arangues. Aí, pô, você fala assim, pô, tem um volante chileno ali surgindo no futebol nacional ali do Chile e tal. Eu acho que daí você se empolga, né? Se a gente se iludiu, não saberemos. Se aquilo tudo que aquela propaganda que fizeram era verdade ou não saberemos, mas eu gostei do início. E agora vem aqui o próximo, que esse a gente vai ter que também guardar aqui aquela questão do que ele é hoje, o que foi e quando veio. Ramiro. Eu colocaria no gostei no início, mas deu errado. Eu acho que assim, ó, a nossa lista aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é só contratação do Andrés ainda, viu, gente? Dos 3 anos do segundo mandato dele. Se você olha no conjunto aqui, pô, um cara como diante de tanta contratação aqui que não deu certo, vocês nem devem ficar tentando contratar mais, né? Mas o Ramiro, dito isso, o Ramiro, eu gostei, ele performava, é um jogador que veio do Grêmio, veio no final de contrato, Corinthians trouxe ali pagando luvas e salário, era uma boa oportunidade. Era um volante que entregava ali no Grêmio, né? E só que o Corinthians acabou sendo mais um iludido, né? Corinthians, E eu, Barcelona com o Arthur, o Grêmio eu acho que é o time que mais ilude os clubes compradores aí de Não, seus então, atletas. mas é isso que eu ia falar do Ramiro, porque ele vem também com ótimos scouts, né? Com vários índices, mas o tempo mostra que muito por conta de ter jogado ao lado do Arthur, que não deu certo depois a sua carreira na Europa, não dá para dizer tanto se deu certo ou não, porque o cara só jogou teve assim oportunidades em grandes clubes da Europa, né? Então talvez pelo menos alguma coisa ele devia ter, nem que fosse um empresário bom, mas eu acho que muito ali faltou um pouco de ter aquele olhar de peraí, o cara tem ótimos números, mas ele joga ao lado de quem? Joga com quem, né? Ele não vai ter essa pessoa tanto, mas eu confesso que mesmo assim, me dói falar isso, eu gostei no começo. Quando o Ramiro veio, eu achei que era uma boa oportunidade ali, de um meia mais clássico para jogar ali do lado direito, guardadas as devidas proporções. Ele meio que lembrava ali, até pelas suas características, que poderia entregar aquilo que o Jadson entregava ali do lado direito, ali em 2015, né? Então, eu gostei no início, mas assim, ele deu muito errado, muito errado. E daí o próximo é o Luan, grande Pô, Luan. O Luan, a gente se empolgou ali, os corintianos, porque era o rei da América de 2017, né? Lembrando que ele chega em 2020. Mas se você for olhar, já naquela época ele já estava com muitos problemas no Grêmio, e pelo valor que o Corinthians pagou, ele nem deveria ter vindo. E muita gente já na época já questionava essa contratação. E eu não estou Não, dizendo só pelo que ele fez agora, né, esses anos todos. Na época já se tinha essa discussão. Você tinha uma parte da torcida que foi empolgada, tipo, pô, trouxemos o Luan, né, foi aquela contratação que o BMG ajudou o Corinthians a trazer, quando o Corinthians começou a firmar parceria com o BMG e tal, ele começa até bem, mas muita gente já falava assim, pô, o Luan já não tá vindo bem no Grêmio, né? Ele tinha uns atritos com o Renato Gaúcho. Então, eu nem deveria ter vindo. não, e o Luan é assim, eu nunca me iludi com isso porque assim, é uma coisa que eu sempre penso, né? Se um jogador ele não serve para jogar, é,
no time principal do Grêmio, não tem por que ele vai servir para jogar no time principal do Corinthians, a menos que o elenco do Grêmio ou do time... Porque uma coisa assim, você pegar um reserva hoje no, sei lá, o Flamengo, você pega o reserva do... Cebolinha, pô. Isso, exato, ótimo exemplo. A gente pega ele, por exemplo, pô, ele é reserva lá, mas assim, é um bom jogador e só é reserva porque tem jogadores melhores na posição. O Luan não era o caso no Grêmio, né? Então, assim, ele fez um bom 2017, mas aqui a gente já está falando de 3 anos depois. Então, o que fez pensar que você investiu uma grana absurda como investiu e que ia recuperar o jogador? Será que ele precisava de recuperação ou ele teve um 2017 assim, acima da média? E olhando a carreira dele, eu acho que é mais essa opção. Ele teve um 2017 acima da média. E só. E aquilo foi para nunca mais assim, acontecer outra vez. Então eu acho que por isso que o Luan, e já na época eu falava, ele nem deveria ter vindo. O próximo aqui é o Otero. Otero, meio campo. Onde a gente coloca? Olha, eu colocaria no gostei no início, mas deu errado. Porque Eu eu acho que confesso que eu ele tinha gostei dele. performado bem nos tempos de Atlético Mineiro e tal, e poderia ter jogado mais, sabe? E eu Não, até... poderia ter rendido mais, que eu digo assim, no sentido de. Depois da carreira dele não aconteceu nada também. Mas eu gostei no início. Ele tinha Sim, tido bons números no Atlético e tal. e eu acho até, eu até cogito em colocar ele não poderia ter rendido mais, embora a carreira dele não tenha crescido, que já foi exemplo que eu dei em outros, mas eu acho que mesmo num time todo bagunçado que o Corinthians tinha, ele ainda entregava. Então, se ele tivesse talvez um time melhor, não que ele tivesse continuado mais tempo no Corinthians, mas se ele tivesse vindo num outro momento com um time mais ajustado, eu acho que ele poderia ter entregado mais, né? Mas eu acho que aqui está de bom tamanho dele, eu gostei no início, mas deu errado. Que daí agora a gente vem o próximo aqui, o Casares, que eu colocaria também na mesma. Gostei no início, mas deu errado. Concordo. E o Casares, ele entrega, né? E pelo mesmo motivo, eu acho que se ele tivesse num time mais ajustado, com mais opção, porque assim, o Casares ele dava assistência para o Matheus da avó, né? Então, assim, talvez se ele tivesse até no Corinthians hoje, né? Talvez ele poderia ter entregado mais, mas a gente nunca vai saber. Então, por isso que eu coloco no gostei no início, mas deu errado. Concordo. E daí o próximo, esse daqui, ó, que a imagem está pequena, é o Bozelli. Pô, eu acho que ele poderia ter rendido mais, eu acho. Não, esse aqui é o Bozelli? Essa imagem está pequena, não parece ser o Bozelli. Não, esse aqui não é o Não é o Bozelli, não. Roger, não? É o Roger. Eu confundi, eu olhei aqui para o outro, aqui é o Roger. Esse Não, aqui dá para colocar, nem deveria ter nem vindo. deveria ter vindo. Não tem nem discussão aí, viu? Nem deveria ter vindo. E assim, ele nunca foi um jogador de De- prestígio, de destaque, e eu acho que não tem por que ter vindo. Assim também que eu já emenda aqui, ó, Júnior Dutra. Outro nem deveria ter vindo. Nem deveria ter. Nossa, é uma das piores fases do Corinthians em relação a É, atacantes. que, Foram que, aqueles anos de 2018 e 2019, assim. que já emenda Nenhum se esses três, salvava. né? Tanto o Roger, Júnior Dutra e também aqui já dá para colocar aqui o Jonatas. Outro, numa das piores fases, 2018 e 2019 foi uma das piores fases do Corinthians em relação ao setor ofensivo. Disparado, assim. Terrível, Disparado. terrível. E daí tem aqui, ó, assim, essa categoria aqui, não gostei, mas deu certo, tá vazia, e eu acho que até esse aqui pode entrar aqui, o Gustavo Mosquito. Eu acho que dá para colocar. Porque não deu certo assim, nossa, pô, mas o cara É, virou que ídolo. Mas ele tá até hoje, e tá até hoje, diferentemente do Cantígio, que também tá até hoje, mas quase não joga, seja como titular ou reserva, o Mosquito tá sempre entrando. Foi durante um tempo o titular absoluto do Corinthians, sobretudo em 2021. Então dá para colocar ele no não gostei, mas deu certo. Assim. exatamente. Ele agora está em término de contrato, eu acho que dá para ser mantido no elenco, embora com atuações bem irregulares. Depois que voltou da contusão ali, teve
lá na sua volta que fez o gol, tudo, mas depois não entregou mais, mas eu acho que é um jogador bom para se ter no elenco. Diferente de André Luiz, né, que é o próximo aqui da lista. Aqui. Nem deveria ter vindo, Esse assim. aqui eu não coloco nem deveria ter vindo, e esse, outra vez, é aquela coisa de quando se olha muito para o dado sem analisar o contexto, né? Porque eu lembro que ele veio da temporada dele, acho que no Fortaleza, certo? Que jogava ainda na Série B, e veio com status de artilheiro, de jogador com maior número de chutes a gol, mas assim, só foi Série B, né? Depois ele vem pro Corinthians e não rende nada. Não, é péssimo, péssimo. Péssimo. Que daí o próximo aqui, ó, Matheus Matias. Pô, esse daí nem deveria ter vindo, esse cara aí. E falam que o cara mamou na seta do Corinthians durante 5 anos e falam que o cara tá passando por dificuldade financeira. Esse daí Não vou também. nem entrar nesse mérito, nem deveria ter entrado nesse mérito, mas, mano, esse cara aí nunca jogou no Corinthians, é impressionante. É mais um. Olha essa tier list aqui, a gente tá falando aqui há 30 minutos, só tem jogador contratado pelo Andrés, é impressionante, mano. E só. E só dois foram boas contratações, assim. Exatamente. E tudo bem, você coloca as 3 primeiras listas, as 3 primeiras categorias ali, você fala assim, tudo bem, ok. Pô, não dá assim, não dá. Não dá. E daí entra aqui o próximo aqui, o Emerson Sheik, que para mim Nem é deveria ter vindo, quase 40 anos na época. O mesmo esquema do Ralph. Assim, não tinha motivos para ele ter voltado para o Corinthians. Nem deveria ter vindo. Já estava mais velho, não estava jogando, performando em lugar nenhum, veio mais por gratidão também. Mesma coisa do Ralph ali. Exatamente. Tanto depois ele aposenta e dele ganha um cargo no Corinthians, né? Mais um motivo que deve ter vindo muito ali pela amizade com o Andrés. Próximo, Sérgio Dias. Esse muita gente nem lembra desse jogador, né? Ele veio ali uma construção que o Ronaldo, né, meio que indicou ali do Real Madrid B, coisa assim, mas nunca jogou esse cara, não. Nossa, não sei nem porque veio. Eu já cravo aqui, já nem deveria ter vindo. Não, já pode cravar, pode cravar. Que essa lista aqui vai ficar grande aqui. Agora, Wagner Love, próximo. Pô, o Wagner Love faz um gol ali na final do Paulista de 2019, né? Um gol no final do jogo ali. Mas eu acho que no momento em que ele volta, eu acho que nem deveria ter vindo, assim. Eu acho que naquela época que veio, já não deveria ter vindo, porque ele já não estava mais em condições de performar, né? De idade e tal. Eu acho que dá para colocar e nem deveria ter vindo, assim. Essa lista aqui é enorme do nem deveria ter vindo. E daí a gente já, assim, não tem muito o que falar do Love, vai ficar meio que repetitivo, mas aquela coisa, o cara sai do Corinthians, embora tenha ido assim, ok, foi para o mercado maior, porque foi para a França, mas não rende muito bem lá, então assim, daí depois volta, enfim, não é um jogador que eu acho que iria agregar, assim, que nem deveria ter vindo. Próximo, Bozelli. Eu colocaria ele no poder ter rendido mais, porque eu acho que o Bozelli, apesar de já ter vindo com uma certa idade, é um goleador, mesmo jogando muito pouco, ele jogou muito pouco no Corinthians, e mesmo jogando num estilo de jogo que não favorecia ele, que eram aqueles times de 2018, 2019, 2020, né? Aquele time do Carille, aqueles times ali que não tinha muita oportunidade ofensiva, né? Não era um time muito criativo. Ele conseguiu fazer alguns gols, assim, e continua fazendo gols, assim, no Estudiantes aí até hoje. Eu acho que poderia ter rendido mais. É um artilheiro, é um jogador de bom nível, com uma boa carreira, e poderia ter rendido mais. Ele não entra naquele exemplo que eu dei de jogador que tem uma ascensão, até por conta da idade, mas ele entra naquele, vamos dizer assim, estilo de jogador que sofreu por conta do momento que o time estava. Eu acho que ele num time mais ajustado, ele poderia ter sim entregado mais. Agora o próximo mês aqui, Bruno Xavier. Esse aqui eu confesso que eu nem lembrava desse cara aqui, já vai aqui pro nem deveria ter vindo. Nossa, mas já vai com força aí, coloca esse cara com força aí, Nossa, esquece ele aí. assim, nem deveria ter vindo. O próximo, Jô. O Jô nem deveria ter vindo. Eu acho que na volta dele, né? Que a gente tá falando da volta, a gente tá falando do Jô de 2017, viu, gente?
A gente está falando do jogo quando ele volta depois do Japão, né? E já volta todo Exato. errado, né? Com problema que o Corinthians teve problemas judiciais com o clube lá dele no Japão. O Corinthians teve que pagar um alto valor por ele. Não performou, saiu da forma como saiu no ano passado. Nem deveria ter vindo, assim. Não, exatamente. Essa aí nem tinha que ter vindo. Próximo aqui da lista, Léo Natel. Bom, nem deveria ter vindo esse cara aí. Esse cara e Jonathan É, Cafu, para mim, são os dois emblemas dessa fase grotesca e tenebrosa de contratações da gestão do Andrés, que a gente olha para isso e vê por que está nesse buraco financeiro, né? Imagina, é, você fazer contrato, o tanto de contratação que deu errado, é você fazer contrato de 3, 4 anos com todos esses jogadores aí. todos os jogadores pagando, atleta que ou não joga, ou não rende, ou ainda até está emprestado para outro clube. E ele é o típico do jogador que eu falo assim: você tem que ter uma análise mínima. O cara vem de São Paulo, não joga nada, sai de São Paulo, passa por clubes aí que ninguém conhece, ninguém nunca vê. O que leva a crer que você vai trazer esse cara, ele vai render alguma coisa. Assim, Exato. não tem o porquê disso. Próximo, Matheus Davó. Pô, para mim, nem deveria ter vindo, assim, Já porque coloca falavam que aqui. era uma promessa, tal. Nunca tinha ouvido falar desse cara direito, nem se falava muito bem dele no Guarani. Ainda quando teve que pagar um valor para ficar com ele, nem deveria ter vindo. O Matheus Davó nem deveria ter vindo. Jogador péssimo, péssimo. Fraco demais. Próximo, Ione Gonzalez. Ione Gonzalez, eu Eu confesso colocaria que no gostei no início. eu gostei no início. Tudo bem que ele veio no esquema ali, né, uma venda casada ali com o Pedrinho e tal, para venda com o Benfica, né? Mas eu gostei no início, porque o Ione Gonzalez tinha feito um bom campeonato brasileiro no Fluminense. Tanto que tá até hoje no Fluminense, não é titular, beleza, mas no jogo contra o Corinthians, no 3-3 no Maracanã, ele entrou no segundo tempo. Eu gostei no início, mas deu errado. Deu errado também porque foi uma construção que já foi feita de uma forma errada, né? Numa venda casada que deu confusão com o Benfica. E é isso. Assim, eu também confesso que eu gostei. Ele tinha um estilo ali de jogo que parecia que ia ajudar o Corinthians, mas acabou esse momento que ele veio também foi muito complicado, assim, tanto para ele, né, Casares, Otero, mas eu acho que eu gostei no início, mas acho que deu errado. E só para terminar aqui, porque a ferramenta que ela nos prejudicou, vamos aqui depois Jonta Cafu, para encerrar Pô, aqui as contratações. Esse aqui, né? Não nossa, tem o esse que daí eu não falar. gosto nem de falar o nome dele, meu. Às vezes eu tenho um pesadelo e sonho com ele, assim, tipo. Esse aqui, nossa, Batata tarde a todos aí. Tinha que ter esse aqui categoria batata, tinha que ter categoria Jonathan Cafu e colocar ele nessa categoria aí. uma categoria só para ele, assim, ó, das contratações, Jonta Cafu. Ele estaria, assim, só com ele, porque, nossa, péssimo, péssimo, péssimo negócio. E como Terrível. quem acompanha nossos vídeos no canal tem contrato com o Corinthians até o final desse ano, viu? Até o final O desse ano. cara tá até hoje aí mamando nas tetas do Corinthians aí, ganhando seus 300 mil por mês. Aí. Exatamente. E o próximo para encerrar é o Gemerson, zagueiro O, Gemerson. o Gemerson colocaria poderia ter rendido mais. Eu acho que ele só não rendeu mais porque foi uma questão financeira ali que o Corinthians não. Eu ficaria na dúvida entre colocar em boa contratação ou poderia ter Então, rendido mais. é isso que eu ia falar. Porque eu poderia ter rendido mais, não foi por uma culpa dele, né? Foi porque o Exato, Corinthians não tinha dinheiro para exatamente. contratar. Eu acho que dá para colocar em boa contratação. Assim. Não, eu colocaria ele aqui em boa contratação por isso, porque o fato dele não ter entregado mais foi ali por questões que não envolviam ele, coisas de contrato assim. Se ele tivesse permanecido, certeza que ele teria, certeza não dá para ter, né? Mas pela carreira que ele fez depois, acho que dá para dizer que ele continuaria ali entregando ali algo bom, poderia estar no Corinthians aí até hoje. O próximo, esse aqui que também a ferramenta nos prejudicou, ela colocou aqui essa. Léo Natel foi tão ruim Leonatel que vai aparecer 2 vezes na lista. duas vezes aqui. E daí agora a gente vai entrar nos jogadores que o Duílio trouxe. Né? E o primeiro deles aí, Juliano. O Juliano, tem uma questão aí do Juliano que eu gostei muito da contratação dele no início. Lembrando que o Corinthians fica 2021, ele fica 8 meses sem contratar ninguém. O Juliano vem ali como a primeira contratação. E acho que grande parte da torcida gostou. Eu tenho dúvida de colocar ele no gostei no início, mas deu errado. Eu Ou não colocaria no poderia ter, gostei no início. ou não poderia ter rendido mais.
Não, porque eu não acho que ele poderia ter rendido mais até pela idade e por conta da idade, o estilo de jogo dele mudou. Ele era um jogador muito mais agressivo ali pela esquerda, né? Até por conta do porte físico e a idade dele já não ia permitir isso. Então eu nunca tive essa esperança. Mas eu gostei no início. Eu achei que ele poderia dar ali, digamos que contribuir muito para o meio-campo do Corinthians, mas acabou que ele não entregou aquilo que, assim, talvez acho que ele tenha muito se prejudicado pela expectativa em torno dele, né? Então a expectativa foi muito alta, talvez se ele não tivesse vindo com a expectativa que veio, talvez ele até estaria bem, tanto que eu sou a favor que nem se renove o contrato dele. Mas eu confesso que eu gostei no início. Dá para colocar no gostei no início aí. Eu acho que dá para colocar aqui no gostei no início, mas é impressionante a quantidade de contratações que a gente pode falar que deu certo, assim, né? Que é um absurdo. Não, a quantidade de erros aí é impressionante. E aqui vem Renato Augusto. Boa contratação. Boa contratação. Esse aqui acho Eu que acho não que tem aqui não tem nem muito. discussão, não dá nem. É, Esse segundo semestre ele não está sendo muito bom, mas assim, não tem nem que falar, boa contratação. a gente pode falar aqui se tem que renovar o contrato ou não, mas a questão é: a contratação eu acho que foi boa. Ele vem já entregando muito, já mostrando ótima qualidade técnica, então eu acho assim: a contratação foi excelente, ao meu ver. Roger Guedes, Boa contratação. boa Aí contratação. acho que não tem nem que discutir, né? Tá até hoje É, fazendo falta no Corinthians aí. talvez se não tivesse saído, o Corinthians não estaria como está, mas eu ponho boa contratação. Daria até para colocar assim que poderia ter rendido mais se pensar se ele continuasse. Mas eu acho que ele entregou muito ainda para tudo aquilo que o Corinthians sofreu, que a gente sabe, troca de treinador, coisa e tal, mas eu acho que foi boa contratação. Eu acho Acho que que dá para poderia ter colocar rendido aqui. mais é jogador que não rendeu no clube, né? Ele Que não rendeu. rendeu. Os 2 anos que ele ficou, ele rendeu muito. Ele rendeu. Próximo aqui, Carlos Miguel, goleiro. Boa contratação. Boa contratação. Eu Grande vejo muito goleiro. potencial nele, muito mesmo, ao ponto de que o Corinthians tem que segurar ele, porque eu acho que ele é um ótimo goleiro. O próximo aqui é o William. O William daria para colocar ou no gostei no início ou no poder ter rendido mais. Eu colocaria no poderia ter rendido mais, porque eu acho que o William, depois que ele vai para o Fulham, ele continua jogando muito, mas uma série de fatores impediram ele de performar aqui no Brasil. E eu acho que ele poderia ter rendido mais. Seria o efeito que o Lucas causou no São Paulo. O William, que é muito mais jogador que o Lucas, na minha opinião, poderia ter feito mais, assim. Só que não fez, não rendeu o que deveria. Tanto que ele sai do Corinthians e continua rendendo, volta para a Inglaterra e continua É, rendendo na Premier League. Para mim, poderia ter rendido isso mais. que é o que eu falei, que é um mercado maior, né? E mesmo no Corinthians, assim, ele tinha boas atuações, mas aquele momento conturbado, tanto que forçou a saída por questões extra-campo, ameaças, coisas assim, eu acho que ele poderia ter rendido mais e eu acho que ele estaria, acho que rendendo até hoje no Corinthians se tivesse continuado. Próximo, João Pedro. Pô, João Pedro nem João deveria ter vindo. nem deveria ter vindo. O cara era reserva no Bahia. Eu lembro que quando veio, foi assim, Tinha o negócio dele no Porto, que era do Porto. esse é do Porto. Pô, o cara nunca jogou no Porto direito e tá numa reserva do Bahia. O que faz pensar que poderia agregar no Corinthians, né? Eu acho que nem deveria ter vindo. Esse é o típico de jogador que a gente acho que nem tem muito o que falar. Né? Próximo da lista, Paulinho. Pô, Paulinho, eu colocaria no gostei no início, mas deu errado. Porque eu confesso que eu gostei quando ele veio. Eu achava que dava para Essa eu sabia que a gente entregar. ia não concordar, porque eu acho que ele nem deveria ter vindo. Por aquilo que pelo mesmo exemplo que eu falei do Ralf. O Paulinho, diferente do Ralf, obviamente, o Paulinho sai do Corinthians no primeiro momento, vai ali para mercados grandes, joga Tottenham, Barcelona, jogador de Copa do Mundo, mas antes mesmo de vir para o Corinthians, ele já não estava ali em bons mercados, né? E ele já vinha numa queda, ao meu ver, assim, bem grande. E por conta da idade, eu acho que ele nem deveria ter vindo. Mas dá para colocar aqui, gostei no início, mas deu errado. Que foi isso que você falou, né?
Só para a gente não É. encher muito aqui o do nem deveria ter vindo aqui. Até porque vai ter um e o próximo aí vai entrar, já pode cravar aí já. Esse aqui, o Bruno Melo, aqui já pode colocar aqui, ó. Nem E deveria há ter vindo. várias explicações aí, né, Bruno? Não, assim, o Bruno Melo, o cara joga de zagueiro, lateral esquerdo, assim, nunca sabe. É um jogador que Mas não faz não tem nada bem, né, também, né? nada. Joga em vários lugares, mas em nenhum lugar ele joga bem. O próximo, Robson Bambu. Nem deveria ter vindo também, na minha Nem opinião, e deveria já ter veio vindo. numa época, já veio com uma questão ali conturbada ali de um suposto caso de estupro ali, enfim, nem deveria ter vindo. Esse daqui eu acho que também não tem muito o que falar. E daí tem o Ivan, goleiro. O Ivan, eu colocaria no nem deveria ter vindo, mas não pelo Ivan em si, mas pelo momento que ele vem, né? Porque o momento que ele vem, o Corinthians tinha o Cássio, tinha o Matheus Donelli e tinha contratado no ano anterior, né? O Ivan chega em 2022 e o Corinthians contrata o Carlos Miguel em 2021. E o Corinthians e o Ivan chega em 2022, assim, num cenário onde o Corinthians tinha o Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Então, assim, nem deveria ter vindo. Para que trazer o Ivan, né? Exato. É Então, um eu acho que jogador nem que não deveria pela ter vindo. qualidade, não pela É, qualidade, até porque ele chegou a ser convocado, né, pelo para mim Tite. é um bom goleiro. Assim, eu acho que, por exemplo, um jogador como o Ivan teria vaga no São Paulo, por exemplo. Mas, Exato. mas no cenário do Corinthians, no contexto, nem deveria ter vindo. Agora aqui o próximo, Júnior Moraes. Pô, nem deveria ter vindo esse cara aí, mano. Não, mas Nossa, você não não acha dá nem. que dá para colocar no não gostei, mas deu certo? Júnior Céu. Moraes, esse Nossa, ainda esse aqui, ó, safado aí processou o Corinthians, ele nem jogava esse desgraçado aí. esse nem deveria ter vindo. Aí o próximo, Maicon. Pô, o Maicon, apesar dos altos e baixos, eu colocaria no boa contratação. Eu Eu acho uma boa também. contratação. Eu acho que é um jogador ainda não rendeu todo o seu potencial no Corinthians, mas é uma boa contratação. Acho que assim era uma opção de mercado que o Corinthians tinha que fazer. O Corinthians conseguiu buscar ali um jogador ali sem precisar contratar um jogador que estava jogando ali no Shakhtar e só saiu por causa da guerra. Achei uma boa Sim. contratação. E eu acho até, inclusive, que se o Corinthians puder manter ele, eu acho que tem que ser mantido. O próximo, Rafael Ramos. Pô, nem deveria ter vindo esse Nem cara aí, deveria meu. ter vindo. Esse daí nem deveria ter vindo. Eu entendo o momento, né, do Corinthians ali, sem uma opção para o Fagner. Ele é uma pedida do técnico. Chega a jogar bem com o Vitor Pereira, bem assim, né, entre aspas, né, mas eu acho que nem deveria ter vindo. É o tipo de jogador que você acha aí aos montes e o cara tá lá encostado agora. Assim, é o tipo de jogador que nem deveria ter vindo mesmo. Não tem porquê. Yuri Alberto, o próximo. Pô, talvez a gente tenha um debate aqui, mas eu acho para mim uma boa É, contratação. não, então, esse daqui, Eu acho que ele é muito prejudicado, foi muito prejudicado pelo esquema do Corinthians 2023, um esquema que fez ele jogar boa parte da temporada de costas para o gol, que não é característica dele. É um jogador jovem, tem 22 anos apenas, e eu acho que conta muito, porque ele entregou no Inter, entregou no Zenit, entregou no Corinthians ano passado. É que não, e tá ainda assim entregando. ainda assim, ele tem 14 gols e 8 assistências. Ele tem 20 participações, ele tem 22 participações em gols esse ano, hein? Isso, mesmo com troca de técnico, esquemas como você falou, que eu também concordo, que não, Eu, que só meio que prejudicam ele e ele consegue entregar. Eu cogitei, né? É que assim, eu acho que dá também boa contratação. Eu cogitei colocar ele não gostei, mas deu certo. E por que eu não gostei? Pelos moldes que o fizeram vir, né? Corinthians dando jogador ali, Robert Renan, que em tese bem assim, tipo, meio que uma promessa, mas eu acho que dá para colocar no boa contratação. Eu acho que o Corinthians aqui acertou em trazer ele. Talvez é questionável como trouxe, o que fez para trazer, mas eu acho que dá para colocar na boa contratação. Próximo, Balbuena. gostei no início, mas deu errado. Nossa, esse aqui eu acho que Infelizmente. nem deveria ter vindo. Mas dá para colocar aqui Mas no gostei no porque ele início não veio também. velho, né? Ele não veio velho, né? Mas eu acho que ele já não tinha mais potencial para entregar, eu acho que ele já estava em baixa. Eu acho que daí
seria, né? O Gil já estava ali com uma certa idade, o Balbuena já tem outra certa idade, você ia ter uma zaga velha. Então, eu confesso que eu não gostei nem por isso, né? Que eu já achei que nem deveria ter vindo. Se tivesse, sei lá, talvez uma zaga mais jovem e ele viesse, eu acho que eu teria gostado no início. Mas por conta desse contexto todo ali, é uma zaga envelhecida, já no início eu já não gostei. E depois mostrou que foi péssimo. Mas vamos deixar aqui no gostei no início, até para não encher aqui mais do que tá, esse nem deveria ter vindo. Fausto Vera, próximo. Eu coloco ele como boa contratação. Eu também. Eu acho que é um jogador, assim como o Yuri Alberto, muito prejudicado E ele pelo. foi cogitado para ir para a Copa, né? Estavam falando até um pouco antes da Copa que ele seria convocado para ir para a Copa do Mundo, recebeu sondagens aí de times grandes da Europa, mas acho que ele se prejudicou muito pelos técnicos. Muita troca de técnico, muita mudança de esquema. Então, aí eu coloco como boa contratação por isso. Próximo, Romero. Pô, Romero para mim nem deveria ter vindo. Esse Nem daí, deveria eu já ter vindo. desde o início eu já falei, tipo, não fazia sentido. O Nenhum. Romero, né, 4 anos depois da saída dele em 2019, já não era, tinha mais o mesmo vigor físico, enfim. Nem deveria ter vindo, assim. E tá se comprovando que nem deveria ter vindo mesmo. Nem deveria ter vindo. Matheus Bidu. Eu coloco Pô, o também, não, nem Bidu, deveria né, ter nem vindo. deveria ter vindo. Nem deveria ter vindo, ainda mais porque o Corinthians vende o Lucas Piton para trazer o Bidu, né? Assim, o Corinthians cai de prateleira, assim, nessa É, troca aí. e eu confesso que eu achei a negociação do Piton uma boa. Né? O Corinthians ele mantém uma porcentagem, recebe um bom dinheiro num jogador que não estava sendo muito utilizado. Mas aí você traz alguém para o lugar dele pior, né? Pior em todos os aspectos, mais velho, joga menos, né? Aí faz com que o negócio do Piton tenha sido ruim. Então, eu acho que ele nem tinha que ter vindo. O próximo O Barleta, é, ia ter é, rendido mais. é, eu fico na dúvida entre poderia ter rendido mais ou gostei no início, mas deu errado. Não, Mas dá porque eu para acho que colocar no poderia ter rendido mais. assim, eu não colocaria ele aqui, porque eu acho que ele nem teve oportunidade. A gente pega aqui, É, quantos jogadores aqui, ó, tiveram muito mais oportunidade que ele. Mas assim, ó, dá para colocar até Matheus Davó, Matheus Matias é capaz de ter jogado mais que o que Barleta. o Barleta. Então, Exato. assim, pô, se o cara tivesse um pouco mais de chance, eu acho que, assim, não tô falando que ele seria um craque ou que ele é um craque, mas eu acho que ele poderia, sim, entregar mais. Né? Eu acho que, assim, que ele poderia render mais. O próximo aqui da lista, Matias Rojas. Eu vou colocar como boa contratação. Não está Eu também. entregando, está jogando mal, mas é uma boa contratação. Jogador de seleção paraguaia, jogou bem na carreira dele na Argentina. Eu acho que ele está sendo muito prejudicado pela questão da adaptação. Não, acho que não se adaptou ao futebol brasileiro ainda. E pela bagunça que foi o Corinthians na chegada dele. Eu acho que ele também está jogando um pouco fora de posição ou fora das características dele. Então eu coloco ele como uma boa contratação. Não, eu concordo e eu acho assim que o principal é que tem a questão da adaptação, mas a questão do esquema tático que ele joga, eu acho que prejudica demais, demais, demais. E para fechar a lista aqui, Lucas Veríssimo, zagueiro, Boa atualmente contratação. titular, boa contratação. Acho que não tem nem muito o que falar. Bom, grande É, zagueiro, boa contratação, jogador de seleção brasileira. ver quanto tempo aí ele vai conseguir, né, ficar no Corinthians, até porque ele veio por empréstimo, mas eu acho que é uma boa contratação. E daí a gente encerra a lista. E daí, assim, olha só isso aqui. A gente coloca aqui no nem deve ter vindo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Eu pulei aqui porque ele estava duplo. Duplica. 32 jogadores que nem deveriam ter vindo. E não são atletas que você fala assim, nossa, hoje a gente fala que não deveria ter vindo. Outra vez, jogadores que na época dava para falar tranquilamente que não tinham por que vir.
32 atletas, a maioria contratado pelo Andrés. Impressionante. Terrível. Mas é isso. Mas é isso, Fiel. Peço que, mais uma vez, que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e deixem aí nos seus comentários o que vocês acham aí do nosso ranqueamento aí na nossa tier list. E aguardem os novos vídeos aí que chegarão nessa semana, novos vídeos aí no canal. Tamo junto, Fiel. É isso, Fiel.